que fazer alguma coisa para um futuro longo. Não tem mais sentido. Por exemplo, é como se diz daquele homem que está plantando uma árvore de nogueira e aí então passa um jovem e fala assim: que sentido tem fazer isso? Ele falou: por quê? Porque você nunca vai comer daquilo que você está plantando. Uma árvore de nogueira requer uns 70 anos para começar a dar fruto. Ele falou, responde: mas é porque se eu não plantar, as gerações futuras não vão comer. Então, é, a tendência daquilo que Bauman vai chamar do homem líquido é pensar na questão a curto prazo, de não se empenhar para aquilo que vai além de um pouco de tempo. Ora, o drama de nossa época é que nós, por motivo de uma concepção emancipatória da liberdade, pensamos poder nos separar do passado e poder reinventarmos e plasmar o mundo sempre de novo. Justamente é própria essa perda de cultura da memória a ameaçar as mesmas bases da nossa liberdade. Nós só vamos ter consciência do valor da democracia se nós soubermos o que o mundo sofreu para ter democracia. Senão, nós vamos sempre estar voltando ao passado e destruindo aquilo que a humanidade demorou séculos para ter. Justamente próprio a perda da cultura da memória e ameaça as bases da nossa liberdade. Não leva absolutamente a nada libertar-se do peso do passado por ousar, livres do peso, um novo início. Ao contrário, a falta de memória faz assim que o passado continue escondido por baixo, permaneça no inconsciente sem ser elaborado, e possa dali continuar a perfilar e a alimentar o presente. Emancipando-se do passado, hoje fica privado da orientação. De fato, sem a memória não temos critérios para o hoje e caímos no absoluto daquilo que de vez em quando é novo, na moda e atual. Isso nos expõe à sedução das ideologias e nos entrega à imparável mudança das modas e à mutação do espírito do tempo. No âmbito da liturgia, eu vou lhe dizer que é às vezes surpreendente ver as pessoas fazerem algumas coisas na liturgia que próprio é uma ignorância. Mas não precisa fazer um doutorado em liturgia para saber que é ignorância. Basta fazer um ciclo institucional e dedicar-se a ler as fontes que são indicadas para que perceba que, meu filho, isso aí a igreja já cometeu esse erro e por isso ela proibiu que se fizesse. Então, pensar a mais, pensar que, sabe, não é possível para o ser humano ser expert em todas as áreas do conhecimento, que é vastíssima. Então há necessidade de se valer da ajuda de quem buscou aprofundar argumentos. A memória, ao contrário, leva consigo o potencial crítico e utópico. Crítico para não errar, mas utópico porque permite sonhar, permite ir além. Isso é as duas coisas que a memória nos possibilitam. A sua perda de fato nos priva tanto da esperança. A ditadura da moda, do momento e a obrigação do politicamente correto são a ruindade babilônica da nossa época presente. Isso não é um problema somente individual, mas também comunitário. Não é um problema de cada um de nós, mas de todos nós juntos. A memória compartilhada de uma origem comum funda a comunidade. Isso vale para cada povo e mais ainda para o povo de Deus. Sem o conhecimento da história do Antigo Testamento e do Novo, sem o conhecimento da história da igreja, dos mártires e dos santos, o povo de Deus se encontra desorientado, indeterminado e fraco no presente e sem coragem de enfrentar o futuro. Por isso, a necessidade que a igreja percebeu de formar os seus ministros e não só o povo de Deus, porque sem isso a gente fica sempre reinventando a nossa fé e não colhe do tesouro do passado. Mas em tantos casos não é exatamente essa a situação. Muitas vezes não temos somente esquecido a história, mas a rejeitamos e desprezamos. Porque muitas vezes a vimos somente refletida no espelho deforme de suas formas de manifestações negativas. Quantas vezes nós falamos de decisões da igreja do passado, sem querer aqui defendê-la em toda, mas se nós pensamos da Inquisição, da Cruzada, ou mesmo na história da humanidade, a questão dos hebreus,
ou da perseguição dos cristãos, se nós não nos cuidarmos para ter um estudo profundo do passado, vamos continuar repetindo clichês que não são verdadeiros e que se espera de nós, cristãos, que sejamos nós os primeiros a conhecer os erros e os acertos da nossa igreja, para evitar os erros e para perseverar nos acertos. De frente a essas degenerações, é certamente justo ter vergonha, porque não se conhece o passado, então se cai no clichê comum. E atentos, porque a história da humanidade, muitas vezes, ela foi escrita por aqueles que não tinham nada a ver com a história, nada a ver com a igreja, e que ela foi deformada em detrimento da própria comunidade eclesial. Todavia, se é possível dar os passos adiante, somente se coloca de frente à história para converter-se e para buscar assim uma nova força para o futuro. O esquecimento da história influencia também a liturgia. Então, tudo isso que nós falamos agora é para chegar a essa conclusão. Por exemplo, quando nós consideramos o concílio como uma ruptura total com o passado, quantas vezes esse clichê é usado? Quantas vezes essa burrice é afirmada? Então, por isso, tudo tem que ser novo. Já não se pode, por exemplo, rezar a primeira oração eucarística porque a teologia dessa oração eucarística não vale nada. Mas somos nós que inventamos hoje, do nosso pequeno mundo, a teologia? Ou nós somos devedores de uma tradição de 2000 anos? Será que essa instituição que persevera na história como a mais longeva, até somente pelo fato da antiguidade, não tem algo a nos dizer? Será que nós somos tão privados da inteligência que não reconhecemos o dever que temos para com o passado? Ou então vivemos um passado ideal? Colhemos de Jesus mesmo e mesmo dos santos como São Francisco aquilo que é simpático e não vamos na radicalidade da sua vivência. Então, por isso, tudo aquilo do passado já não presta, que seja a língua latina que tem o seu valor. Não é aqui uma defesa de uma determinada forma de celebração, mas também que não deve ser sepultada como aquilo que não teve nenhum valor. Ou então tem o outro extremo, de considerar o latim como a língua da igreja, e a língua da igreja é a língua que todos os povos possam falar. De não perceber que o latim foi colocado na liturgia quando a igreja quis falar uma língua que fosse acessível ao povo, então abandonou o grego para usar o latim. Mas de ser quase um pecado mortal cantar um canto gregoriano ou uma polifonia na celebração, então se faz uma opção por cantos hoje que são de uma péssima estrutura melódica e de uma linguagem que mais transmite a depressão espiritual do nosso tempo do que os valores da nossa fé. Alguns cantos. Então, uma coisa que eu tenho observado, meus caros, é que o Brasil se torna cada vez mais uma igreja romana com uma estrutura de pensar pentecostal. Em muitas das nossas igrejas, o canto pentecostal é cantado com as suas barbáries, com as suas coisas que não compartilhamos da fé, mas nem se observa isso. Vai lá. São celebrações que são algumas celebrações de missa. Você parece que está numa celebração, num show pentecostal. Então, talvez muitas vezes, e é por isso muitas vezes a pobreza da nossa liturgia. Se é verdade que na liturgia a igreja representa a si mesma e que a igreja em todos os séculos é sempre a mesma, agora também a liturgia pode ser somente uma e sempre a mesma. Por esse motivo que a reforma litúrgica pós-conciliar conservou o coração na liturgia. É por esse motivo que não tocou a estrutura fundamental. Não se pode falar assim em inovação. A reforma litúrgica não substituiu a liturgia da tradição com uma nova liturgia. Mas ela buscou transformar essa liturgia em um modo mais transparente, valorizando a sua essência e enriquecendo com valores de uma tradição ainda mais antiga, porque na reforma tinha a possibilidade das fontes patrísticas. Se em vez disto pensássemos em poder plasmar autonomamente a liturgia, sem conhecer e sem respeitar a sua história,
Agora, um tal comportamento nada tem a ver com a liberdade cristã, mas é um livre-arbítrio, subjetivo, que é vinculado ao ânimo da Assembleia, do celebrante, talvez, a improvisação e a moda. De fato, a liturgia é memória. Esta tem, como é mostrado, forma e estrutura, da qual faz parte também a lei da repetição. Por uma nova liturgia da memória. Desde Platão, Agostinho e Hegel, sabemos como a memória se faz uma condição constitutiva do espírito. Dilthey, nós aprendemos não só a memória é constitutiva da cultura humana. Então, isso é um dado interessante, porque o que faz com que nós vamos nos formando como povo é a memória da nossa história. Se nós nos reinventamos sempre como pessoa, ignorando o passado, se nós nos reinventamos sempre como cultura, nós nunca vamos constituir uma cultura nacional. Mas isso também no que toca à nossa fé e mesmo à tradição dos nossos institutos. Se nós não visitarmos a nossa história, se nós não soubermos como começou a nossa história de igreja, de nação, de institutos, nós vamos sempre traí-la. Porque o que garante a validade da nossa fé e do nosso carisma são duas dimensões fundamentais: uma fidelidade ao passado e uma fidelidade ao nosso hoje. Mas para ser fiéis ao nosso hoje da história, nós precisamos saber como os nossos antepassados foram fiéis ao seu tempo e ao Senhor. Então, o desconhecimento do passado, ele vai nos impedindo hoje de sermos presença e de sermos esperança. Nós vamos nos diluindo, vamos sendo um a mais na história da humanidade. A diferença cristã é que eu penso que aqui é que está o ponto-chave que nós devemos nos perguntar. Porque, fundamentalmente, meus caros, tantas vezes na nossa história, quando nós cristãos somos chamados a dar uma resposta nova à nossa gente, e talvez na nossa realidade do Brasil estamos sendo chamados há muito tempo a isso, é o momento que muitos de nós, a resposta que dá é aquela que qualquer ateu da sociedade dá. Então, ser fiel ao nosso passado, conhecer a nossa história, é também nos perguntar assim: como é que Cristo responderia nessa situação? Como é que os santos que norteiam a nossa vida responderiam nessa situação concreta? A tentativa de voltar atrás a uma visão precedente a respeito da concepção histórica é uma prerrogativa de Nietzsche. Eu tenho para com Nietzsche mais simpatia do que a maioria dos cristãos, porque eu acho que fundamentalmente Nietzsche não é tão errado da avaliação que ele faz do nosso tempo, e que isso poderia nos ajudar muito a avaliar a nossa sociedade para pastoralmente podermos reagir. Um dos motivos pelo qual nós estudamos filosofia e teologia é isso, para na filosofia termos a inteligência de quem sabe articular ideias e avaliar o nosso tempo, para depois na teologia darmos respostas a partir da nossa fé. Então, Nietzsche, anunciou o eterno retorno daquilo que já é realizado, cuja consequência é o niilismo. Nihil, nada, do latim. Então, nós vivemos esse momento de niilismo, que nada vale. Então, o vazio. Talvez aqui que nós vemos tantas pessoas como nunca a humanidade viveu tanto assim, que caem em grandes doenças psíquicas. Pensem na depressão, pensem no suicídio. Sabe que suicídios nós não sabemos quantos são, porque suicídios no mundo não se tornam notícia. Não se tornam notícia até para não incentivar outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. Mas um mundo que se tornou esvaziado e vazio. E que devemos dizer que não se não é notícia
fora do mundo, mesmo dentro da igreja, que não são poucos os casos de ministros que são vitimados por burnout e outras coisas. Então nós vivemos um niilismo. E Nietzsche é um profeta da nossa época pós-moderna. Atrás do relativismo. E o relativismo tomou conta do nosso modo de pensar como seres humanos, como cristãos. Então nisso toca a todos nós, presbíteros, religiosos, leigos, leigas, mas também de tantos ministros. Para tantos de nós, uma coisa vale a outra, tanto faz. Então tudo é relativo, tudo, 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 tudo. Atrás do relativismo hoje tão difuso está como emboscada o niilismo. De fato, se tudo vale a mesma coisa, no final nada tem valor, tudo é igual. Então, uma coisa vale a outra. Para subtrair-nos a este perigo mortal, temos necessidade de uma cultura litúrgica da memória. Então, me permita ainda aprofundar sobre isso. Como conceber a relação com o outro sem cair no relativismo? Sabe que quando as pessoas se apaixonam, elas são capazes de dizer uma para o outro assim: Deus te fez para mim. Você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida. Deus te fez para mim. Na verdade, essa frase não é real. Deus nunca faz uma pessoa constrangida a não ter liberdade de se casar com a outra. Mas, por outro lado, essa frase é muito verdadeira, porque reconhece que é naquela pessoa a única possibilidade que eu tenho de fazer a experiência de um amor, do amor matrimonial. Então, o que quer dizer com isso? Que em todas as nossas opções de vida, elas são relativas no sentido que ninguém é obrigado a ter a mesma que eu. Por exemplo, é relativo para mim ser sacerdote, ser um franciscano? Em certo ponto, sim, mas em certo ponto, não. É relativo para a humanidade, porque pode ser ou não ser. Mas a experiência de encontro com Deus que eu faço na minha vida, ela passa pelo ser cristão, pelo ser franciscano, pelo ser presbítero. Se eu viver essas três coisas como um tanto faz na minha vida, elas nunca vão valer nada para mim. Então é esta a situação que eu não posso viver aquilo que sedimenta a minha vida, toda a minha existência, como uma coisa trivial e banal. Porque se assim fizer, você sempre é uma pessoa que na minha existência, na dimensão essencial e existencial, vou estar vivendo como quem caminha em um pântano, naquela areia que faz afundar, que eu me esqueço o nome agora. Então, movediça. Nenhuma areia é movediça. Então, saber se relacionar com os outros e respeitar a opção dos outros é uma coisa. Que eu aceite isso, que tudo é relativo e que nada vale, é isso aqui que eu tenho a minha implosão como existência. E é isso que está acontecendo no mundo de hoje. Então, no mundo de hoje, tudo se torna relativismo. Tudo se torna relativo. E isso nós vamos nos afundando no niilismo. Jovens, caríssimos, eu já tive a vossa idade e lhes digo que a maturação na vida, independentemente da idade, só acontece quando nós superamos esse relativismo que nós somos introjetados na nossa sociedade e fazemos uma opção concreta na nossa existência. De fato, se tudo vale a mesma coisa, no final nada vale, nada tem valor. Talvez nessa situação podemos aprender alguma coisa do povo hebraico. Este viveu por séculos na diáspora. E era o sábado e a Páscoa que manteve a coesão deste povo. Do mesmo modo, também nós, cristãos, devemos ter viva com a liturgia a memória das obras salvíficas de Deus, a fim de sobreviver e de conservar a nossa independência, a nossa liberdade, a nossa identidade. Então, nesse sentido que a liturgia requer uma concepção de história que seja diversa, mas também ela nos dá a possibilidade de ir nos consolidando em uma história de salvação e entrar no trem da história de salvação. Então, o fruto do nosso encontro hoje, para mim, é esse, de não
entrei numa dimensão histórica da Páscoa, porque para mim a questão litúrgica é muito mais de fundo, é antropológica, por formação ou deformação do instituto onde eu estudei, e que para mim isso é determinante. A questão outras de um perfil histórico da Páscoa, diversos livros o têm. Mas a questão de que nós temos a Páscoa como elemento central. E por quê? Porque na Páscoa de Jesus nós vemos a realização de um tipos que é a Páscoa hebraica e prefiguração de uma Páscoa escatológica. Por isso é isso o eixo central, o ponto central da nossa celebração. Mas para entrar nessa celebração, para valorizar a Páscoa assim, nós precisamos mudar o nosso conceito de história. O mundo pós-moderno nos ensinou a pensar a nossa história como um hiato. Não tenho vínculo com o passado e não me preocupo com o futuro. Não tenho relação com o universo. E a liturgia, a fé cristã, nos fala que de onde viemos e para onde vamos, nos liga a um passado, a um presente. Mas também devemos superar este nosso relativismo da história. Porque dizer, por exemplo, que todas as religiões são a mesma coisa é não valorizar a própria fé, porque na verdade não se nega que a salvação esteja também fora da igreja. Isso é dito pelo concílio e tem o seu valor, é verdade de fé. Mas em dizendo isso, eu posso colocar em perigo a minha própria religião, porque eu respeito que a outra pessoa faça um caminho religioso e faça a história de salvação. Agora também devo ser convencido que para mim, a minha história de fé passa pelo ser cristão. Então é como uma pessoa que casada dissesse assim, tanto faz, casar com você ou com outro. Então isso seria uma grande ofensa, porque seria uma forma de não amar uma pessoa. A liberdade cristã se deve à liberdade para a qual Jesus Cristo, no Espírito Santo, nos libertou de uma vez por todas. A liturgia, exatamente porque mantém viva a presença deste fundamento da liberdade cristã, através da memória operada pelo Espírito, nos recorda o único critério que tem um valor que não passa, a cruz e a ressurreição de Cristo, que é o fundamento da nossa esperança. Na figura dos mártires e dos santos, essa nos coloca diante dos olhos os exemplos que viveram e morreram sobre o fundamento desta liberdade do Espírito. Uma renovada cultura litúrgica da memória, portanto, pode ajudar-nos a viver na liberdade cristã, como homens pascais, a sobreviver da liberdade, conservando assim a nossa identidade cristã. Então, nós buscamos fazer este percurso hoje para colocar o evento pascal, que se aproxima da sua celebração, no centro da nossa vida de liturgia, da nossa vivência do ano litúrgico e necessariamente da nossa vivência da fé cristã. Então, que seja isso a nortear os nossos outros capítulos, onde partimos do pressuposto que é o evento pascal que é determinante da nossa história. Muito bem, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela atenção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom semestre para todos vocês.